Saudações cósmicas, meus amigos, minhas amigas, gente nova que está chegando agora para acompanhar este projeto, o podcast Espírito Livre Terapias, o projeto Espírito Livre Terapias. Não precisa curtir, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar, não precisa comentar, não precisa citar meu nome. Até porque nada que eu estou dizendo aqui é meu. Eu faço um apanhado. Foi uma grande pesquisa. A vida me possibilitou, da maneira que a vida faz as coisas, né? Sem a gente conseguir entender, e a estudar demais essas coisas, a ler tudo, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é segmento, sem preconceito, sobre a espiritualidade, sobre a vida eterna e sobre as terapias. Então são décadas, no mínimo 3 décadas estudando e lendo sobre isso, pensando, escrevendo muito sobre isso, porque escrever, a gente faz tipo um inventário, né? Pensar, a gente pensa um monte de coisa a respeito de um assunto, mas quando for escrever, tem que escrever cada um dentro do seu contexto, e isso ajuda muito. E hoje o podcast Espírito Livre das coisas... mas daí assim, então todo mundo já sabe isso aqui tudo, né? Essas coisas de espiritualidade não existem coincidências. Ou a pessoa, vocês, meus amigos, minhas amigas, né? Nós sabemos quem nós somos, né? Eu envio o link para vocês e converso também com muita gente sobre isso. Então peço opinião para fazer o podcast. Então você já sabe, você conhece tudo isso. A gente está aqui nivelando o conhecimento, né? E é isso. Ou então a pessoa aparece por aqui, as pessoas novas também, principalmente, eu acho, né? Aparece por aqui de repente, assim, do nada, vem ouvir esse podcast porque está precisando ouvir alguma coisa que está aqui. A nossa intenção sempre é ajudar. Então hoje é das coisas que eu entendo, é um compêndio dos meus pensamentos, das minhas conclusões a respeito das coisas que eu leio, que eu estudo e que eu vivencio também. Então eu fiz esse compêndio aqui, são tópicos das coisas que eu entendo. Primeiro, vamos começar com a Aléfia. Aléfia é um nome que eu dei para esse tópico, compreensão elucidativa final. Aléfia é aquela que não conhece a mentira. Então, a eternidade não conhece a mentira. A eternidade desconhece a mentira. Ela não toma conhecimento da mentira, pelo simples fato de que a mentira não existe, ela não é nada. Não adianta tentar se salvar na mentira, porque a mentira já é a perdição, né? A mentira é criar o nada para o nada. Então, perder tempo no vazio, sem tempo, né? No vazio, sem tempo. O futuro não existe, o determinismo não existe, e o presente é construído a cada passo. As leis de causa e efeito, de ação e reação, são leis aplicadas à matéria, leis mecânicas e matemáticas. O ente, o indivíduo, o espírito andante, não está indo em alguma direção. Essa é a ilusão, procurar uma direção, achar que nós saímos do ponto A e estamos indo para o ponto Z, o alfa e o ômega, né? Então não tem esse caminho do alfa para o ômega, tá? Não há essa direção, não existe essa direção. Nós estamos falando no mundo espiritual, quântico o negócio. Como o indivíduo localizado, condensado à matéria, preso à ilusão, ele está sujeito a estas leis da direção, né? Mas no mundo energético, no mundo espiritual, importa unicamente as escolhas, uma vez que são justamente as escolhas que nos mantêm presos às ilusões ou nos leva à expansão da consciência. A única ação que realmente importa, a expansão. Expansão, não direção. Então eu vou me expandir, eu não vou seguir por um caminho que vai me levar à iluminação. A expansão me leva à iluminação. A compreensão vem da expansão da consciência. A liberdade da ilusão vem do conhecimento dessa verdade, de que a compreensão vem da expansão da consciência. E nós falamos em iluminação aqui, tá, gente? A pessoa se tornar iluminada, no outro podcast eu falei sobre isso, e 3 pessoas, coincidentemente, vieram tocar nesse assunto comigo, sobre a iluminação do espírito, a iluminação da consciência, não torna o ser puro. Eu diria que não há como a gente voltar a ser puro, né? Como é depois que maculamos a nossa consciência, ela não pode voltar a ser pura. E vamos ter que viver com os nossos defeitos, com nossos erros, com nossos desacertos, e com as nossas incongruências,
vamos ter que conviver com isso. Esse foi o tema do podcast anterior, da meditação, que vamos ter que meditar até que nós consigamos ver o nosso erro como uma atitude tola de nossa parte e paremos de nos culpar também, e vamos ter que resolver esse problema. Tudo que nós desarranjamos nessa vida passada, na outra vida passada, tudo que nós desarranjamos, ainda que algumas coisas nós não pensamos que seja um desarranjo, mas à medida que nós vamos expandindo a consciência e vamos nos iluminando, nós vamos tomando mais consciência de outros erros nossos. E o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer voltar lá e consertar. Então não tem como purificar, e sabe, pode ser perdoado, pode se perdoar, deve, né, se perdoar, nós somos perdoados, né, pela divindade, mas vamos ter que consertar, nós vamos querer consertar à medida que vamos nos iluminando. Muito bem, o fim do mundo. As pessoas têm medo do fim do mundo, elas sonham com catástrofes, tsunamis, cometas colidindo com o planeta, guerras que matam todo mundo. As pessoas têm medo de morrer, de sofrer mais do que da morte. Tem medo de sofrer mais do que de morrer. Desde pequeno que eu não tenho medo da morte. Eu tinha medo de quebrar uma perna, de ficar em uma cadeira de rodas, em uma cama para sempre. Isso me dava medo, mas da morte não. Eu não vejo motivos, nunca vi motivos para temer a morte. Alguns temem que a morte seja o fim de tudo, o fim de suas vidas. A morte então seria a privação de seus gostos e prazeres, o fim. Mas eu não acredito nessas pessoas. Elas mentem quando dizem que creem que a morte é o fim de tudo, que não há nada além da morte. Elas não querem morrer porque temem o que vem depois da morte, justamente por ser o desconhecido. E o desconhecido é o que as pessoas mais temem. Por isso muita gente mantém a rotina, né? Mantém a rotina à medida que todo dia faz a mesma coisa, vai parecendo que a vida da pessoa está normal. Então manter uma rotina é também uma questão psicológica muito séria que tem que ser analisada. Por que gosta tanto de rotina? E as pessoas mentem para si e para os demais. Elas precisam levar suas vidas e salvar a si do sofrimento, e isso as leva a mentir, as leva a trabalhar demais, no caso, trabalhar demais, a suportar uma rotina enfadonha e triste para se manterem vivas e sem sofrimento, ainda que elas sofram por causa disso. Quer dizer, elas querem se manter viva e sem sofrimento e acabam sofrendo justamente para se manter viva sem sofrimento. O que é uma contradição. À guisa de se livrarem do sofrimento, fazem coisas que as fazem sofrer. As pessoas temem o frio e a fome, não querem dormir ao relento. Todos querem uma casa, algum conforto, algum sentido para suas vidas e a certeza de que suas vidas estão sendo bem vividas. Ainda que para isso precisem vender suas almas e integridade e transformem suas vidas em uma interminável rede de argumentos sem sentido e contraditórios. Eu vejo que ao longo do caminho estas pessoas não sabem mais quem são e talvez nunca souberam. Tentaram construir para si um mundo, uma vida e uma personalidade, mas construíram uma quimera e fazem de suas vidas uma cortina de retalho, uma parede de mosaico, uma escultura de cacos, juntado com vários pedaços de várias opiniões e de várias ideias que foi tendo no caminho, mas tudo ao acaso. Então é onde que eu chamo de cortina de retalho, e não coxo de retalho, cortina de retalho, porque a cortina é uma separação, né, dentro de uma casa, um enfeite na parede. Então a maioria das pessoas temem a morte. Caso eu acreditasse que a morte fosse o fim de tudo, eu com certeza seria uma pessoa diferente. Afinal, para que eu iria me preocupar com qualquer coisa, uma vez que tudo acaba no túmulo, no escuro, no nada? Eu nem vou saber que morri, sequer saberei que vivi, eu simplesmente apareci e desapareci. Isso seria tudo, se eu acreditasse que a morte é o fim de tudo. Por isso eu digo que mente quem diz acreditar que a morte é o fim. Há uma esperança nos olhos das pessoas, mas é uma esperança com nostalgia, com medo, com remorso, pois não sendo o fim da morte, o que vem então? Daí a pessoa se preocupa um pouquinho, né? A morte pode ser a solidão, pode ser um julgamento, pode ser a vingança. Aqueles que temem o fim do mundo e sonham com catástrofes mundiais temem a morte, temem o destino que lhes aguarda,
e já programaram os seus algozes, seus juízes e suas sentenças. Falta agora acontecer. Os seres humanos evitam falar de morte, como se falar de morte fosse atrair a morte, como se cada dia que passa a morte está mais perto, né? Cada dia que passa nós chegamos mais perto da morte. Então, evitar falar da morte é uma coisa sem sentido. Não vai evitar a morte evitando falar da morte. As pessoas querem evitar a morte e nem ao menos tentam ser cientistas, nem tentam fazer pesquisa. Como querem evitar algo que sequer compreendem? Mas se falar de morte já é terrível, pesquisar sobre tal evento deve ser insuportável. E as pessoas seguem temendo o que não conhecem, viciadas em viver a sua própria maneira, mentindo e vivendo com medo de serem castigadas por isso. Próximo tópico, medo da vida. As pessoas temem a morte porque temem a vida, temem sofrer. Eu entendo que o temor vem do não olhar a vida com seriedade, brincam sem saber com a vida. Este brincar, no entanto, está ligado ao fato de que cada qual quer viver a sua vida da sua maneira, mas quer usar a vida do outro para alicerçar a sua vida. Esses são os covardes. Os antigos reis, tiranos, escravagistas e patrões sem escrúpulos agiam com covardia, incapazes de suportar a dor da vida e do trabalho da vida. Eles escravizam os demais para construírem as suas vidas. São incapazes e incompetentes de construir algo a partir do nada e não suportam a dor ou a ideia da dor e da morte, temem a vida e, para bem viver, precisam explorar os demais. Não há justificativa que se possa aceitar para explicar a exploração dos seres humanos. A única explicação ou justificativa que aceito para escravizar, para a existência da escravidão, é que o escravo não preferiu morrer a viver uma vida algemado e explorado. Estes também têm medo da vida, não sabem como viver suas vidas, então as entregam nas mãos de outros, que ao menos lhe dão abrigo e algo que comer. O medo primordial do ser humano é não ter onde dormir e não ter o que comer. Próximo tópico, a revolta. Algumas pessoas se revoltam. Revoltam-se contra o sistema, contra Deus, contra outras pessoas. Estes são os indignados. Dizem querer justiça e querem muita vez exercê-la com as próprias mãos, segundo as suas próprias convicções, de acordo com a sua justiça ou com seu senso de justiça, o que é tudo a mesma ilusão. Eu entendo que os maiores infratores são os piores justiceiros. Querem punir outros que julgam que cometeram crimes mais hediondos que os seus. Todo julgador e justiceiro é um criminoso que quer encontrar um criminoso pior. Entenda-se por criminoso aí qualquer ato, né? Qualquer ato contra outras pessoas, qualquer ato de não amor ao próximo. Então fala crime, mas odiar o próximo é um crime também, né? Ignorar o próximo é um crime também. Fazer fofoca é um crime também. Fazer calúnia é um crime também. Então, todo julgador, ele é um justiceiro e um criminoso, que quer encontrar um criminoso pior que ele. O revoltado é um indignado consigo e com sua consciência, e antes que a morte, essa desconhecida, lhe traga o castigo, vai logo condenando e executando a sentença de castigo dos piores que ele próprio. Estes seres condenam a si e então aos demais e querem gritar à vida: veja, há piores que eu. Então a pessoa comete um crime, uma calúnia. Então ele sabe que ele fez uma calúnia, que ele inventou uma história sobre uma outra pessoa e contou essa história como se fosse verdade. Ele sabe que descumpriu, ele sabe que descumpriu a lei e sabe que cometeu um crime. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a procurar outros que cometeram crimes piores que ele, né? Então alguém deu um soco em outra pessoa, então aquele é pior que ele, né? Porque ele só fez uma calúnia, ele não agrediu, mas o outro foi lá e agrediu. Então o outro é pior que ele e merece um castigo, porque ele acha que vai ser castigado por ter cometido uma calúnia. Então o outro que deu um soco na outra pessoa também merece ser castigado, e ele mesmo vai castigar a outra pessoa, e ele acha que isso vai livrar ele do castigo, se ele castigar a outra pessoa, né? Então a pessoa nem espera que Deus castigue, que
né? Nada. Ele já vai lá e toma as rédeas do castigo e ele mesmo vai fazer o trabalho de Deus ou do diabo, conforme a crença de cada um. Próximo tópico, a solidão. De todas as formas de sofrimento, a solidão parece ser a mais insuportável. As pessoas são capazes de atos terríveis por medo da solidão. Desabam no vício, na degradação moral, tudo por medo de estar só. A solidão parece ser a hora da colheita para quem semeou o vento. E isso faz as pessoas temerem. A solidão é como uma rejeição total e ninguém suporta a ideia de ser rejeitado, ainda mais por todos. As expressões de senso comum sobre a solidão são as mais variadas. Antes só do que mal acompanhado, ou o contrário, antes mal acompanhado do que só. Eu entendo que as pessoas, na verdade, não suportam estar a sós consigo. Elas precisam distrair as suas mentes para longe de si. Precisam pensar em coisas para longe delas, para não pensar em si. Aí vem a questão da meditação, lá de novo, do podcast passado, né, aquele foi muito importante e vai estar aparecendo aí sempre, porque é exatamente sobre essas coisas, sobre conhecer a si mesmo, né? Então essa vontade louca de se distrair, de uma distração, né, de estar sempre se distraindo, sempre fazendo alguma coisa divertida, para fugir de si mesmo. Não que se divertir tenha alguma coisa errada em se divertir. A questão é quando a pessoa não consegue parar e ficar sozinha, isolada, na solidão, para meditar, refletir. Não gosto desse verbo refletir, né? Refletir eu acho que não encaixa aqui nessa. Esquece refletir. Meditar. Meditar é que é o verbo certo. Então as pessoas têm medo de ficarem sozinhas e de pensar em si mesmas, de pensar sobre suas vidas, né? O que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que queria fazer e não fez, o que fez e não queria ter feito, o que fez e queria fazer de novo. Enfim, meditar. Se não ouviu o podcast, o anterior a esse, você pode procurar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Próximo tópico, sobre conhecer a si mesmo. Isso aqui eu fiz tipo um poema e vou ler assim como tá. É provável que não saiba quem és. Também pudera. És tantos. Um em cada ocasião. És um em casa, outro no trabalho, diferente no templo, irreconhecível no bar. És um com quem te agrada, indiferente com quem desgostas, escondes o que pensas, ages de acordo com as circunstâncias. Deve ser difícil saber quem és neste turbilhão de necessidades de ser diferente em cada ocasião. Isso ocorre porque, na verdade, não estás em contato com a tua natureza íntima essencial. Somente um homem que mantém contato com sua natureza essencial pode ser o mesmo diante de todos e em qualquer circunstância. Bom, foi rapidinho, né? Isso, a semana que vem eu vou fazer outro podcast sobre as coisas que eu entendo, sobre outros temas, tá? E depois vai seguir sobre o espírito. Nós vamos falar depois, no próximo episódio, vamos falar sobre a constituição do espírito, a formação do espírito. Vamos falar sobre isso. Já tem podcast falando sobre isso de uma maneira bastante superficial, mas agora nós vamos poder aprofundar um pouco mais na questão do espírito. Mas a semana que vem tem mais umas questões das coisas que eu entendo, que é sobre autoconhecimento, na verdade, né? E na outra semana nós vamos falar sobre... Na outra semana não. No próximo podcast. Não vou assumir compromisso aqui de ter semana que vem falando sobre podcast. E vai ser... Aí vamos dar uma folga aí, né? Tem dezembro chegando e janeiro, fevereiro, vamos dar uma folga, daí a gente volta o ano que vem, depois do podcast do Espírito, que vai ser para deixar para a próxima temporada, é só para dar um início, tá certo? Caso você concorde com algo aqui, nesse podcast, é seu, certo? É seu. Não me cite. Se você quer dizer qualquer coisa que eu vi aqui, diga, não precisa dizer assim que é meu, que é seu. Diga o que você pensa e não precisa me citar. Não diz, o Emerich disse lá no podcast dele que papapá. Não. Você tem que assumir sua responsabilidade sobre suas palavras. Nada aqui tem dono. Nada disso aqui tem dono. Nada disso aqui é só meu. Está misturado com palavras e frases e pensamentos e ideias, filosofias de vários N autores. Certo? Eu só sou um citante e junto boto a minha conclusão
das coisas que eu vivi, mas exatamente que eu assumo o que eu digo. Eu estou dizendo isso por mim mesmo, né? Não é porque o fulano falou que eu estou falando, não. Eu acredito nisso, acredito que é isso, tudo que eu digo aqui. E se você acha que é, então é seu. Pegue para você e assuma o que você está falando, né? Defenda a sua tese. Não diga que foi eu que disse, porque eu não sou defesa de tese de ninguém. E se você já chegou até aqui, é porque já sabe de tudo isso, não é? Você já sabe tudo sobre tudo isso. Nós acompanhamos até o fim aquilo com que de fato concordamos. E mais uma vez, não precisa curtir, não precisa compartilhar, não precisa se inscrever. Fiquem com Deus e sempre, 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 sempre o Deus em mim saúda o Deus em você. Namastê.